Hoje nós vamos falar sobre um elemento que tem uma função de extrema importância na língua, as linking words. Então, as linking words or connectives são os conectivos. Então, caso você já tenha aprendido em português já sobre os conectivos, quem são e quais são, vai ficar mais fácil, mas caso não, eu vou lhe explicar aqui também. Você vai provavelmente lembrar de uma tabelinha onde nós dividimos esses conectivos em aditivos, de causa, consequência, finalidade. E nós vamos ver uma tabelinha também assim em inglês, claro, e com exemplos, né? É óbvio que em um vídeo nós não vamos dar conta de todos os conectivos, né? Nem na aula de português nós damos conta de todos os conectivos que temos, então em inglês também não é possível, mas nós vamos falar dos mais recorrentes, dos mais importantes ou dos essenciais que vocês precisam conhecer, ok? Ok. Então, os conectivos servem para estabelecer uma relação de conceitos entre palavras dentro de uma frase ou em frases distintas, né, para manter uma relação entre um parágrafo e outro. Estes termos são de extrema importância para manter o que nós chamamos de coesão textual, que é quando as ideias transmitidas em uma frase ou em parágrafos, elas estão interligadas, elas estão conectadas, mantendo uma relação entre uma coisa e outra. Não é à toa que nós chamamos de conectivo, né? Elas têm uma conexão em si. É justamente para ver a coesão, né, que o nosso texto ele tem lógica, que ele faz e que ele faz sentido. Então, vamos iniciar pelas linking words de addition, de adição, né? E a primeira eu diria que, assim como no português é a mais fácil de todas, que é o and, que significa e, para dar a ideia de acréscimo, né? Quando acrescentamos alguma informação. For example, Hugh Jackman is handsome, gentle, and smart. I don't know if this story is true. It sounds Ok, então eu estou acrescentando uma informação aqui. De uma maneira mais formal, nós poderíamos ainda dizer: besides gentle, Hugh Jackman is smart and handsome. Então, além de gentil, Hugh Jackman é esperto, inteligente e bonito. Então, esse besides vai geralmente no início da frase e ele quer dizer além de, né? Além disso. Além do besides, nós temos uma outra forma também de dar a ideia de adição, que é in addition to. For example, in addition to gentle, Hugh Jackman is smart and handsome. Quer dizer a mesma coisa. Além de gentil, Hugh Jackman é inteligente e bonito, ok? Apenas utilizando outra link word aqui. Temos também o moreover, com este mesmo sentido, é um pouquinho mais formal também. Observe então um exemplo. Hugh Jackman is gentle and smart. Ponto. Moreover, vírgula, he is handsome. Hugh Jackman é gentil e inteligente e, além disso, ele é bonito. Tá? Este moreover, ele geralmente vem, então, depois de um ponto final e ele é precedido, então, de vírgula. E é com a mesma função, só que ainda um pouquinho mais formal, nós temos o furthermore, ok? Podemos utilizar a mesma frase anterior, apenas trocando moreover por furthermore. Hugh Jackman is gentle and smart, ponto. Furthermore, vírgula, he is handsome. E quer dizer a mesma coisa, Hugh Jackman é gentil e inteligente, além disso, ele é bonito. E nós temos o to and also. Ambos têm o mesmo sentido, que quer dizer também. Porém, nós temos que ter um cuidado, pois o to aparece sempre ao final das frases, né? Vou dar outra frase aqui. For example, you can learn English too. Ou nós podemos construir essa mesma frase com o also, que soa um pouquinho mais formal que o to. Nós podemos falar, you can also learn English. E o also, geralmente, ele vai aparecer, então, depois do sujeito, mas neste caso, como nós temos um verbo modal, ele vai aparecer após o verbo modal. Mas, em regra geral, ele aparece depois do sujeito. As linking words de causa e consequência são utilizadas em situações em que há causa e efeito, ação e reação.
Vamos começar falando sobre o so. O so é muito utilizado, principalmente no dia a dia, no inglês mais informal. Na fala mesmo, ele é extremamente usual, né? Muito utilizado no dia a dia. Observe esse exemplo. Anna broke her arm, so she had to put a plaster on it. A Ana quebrou o braço dela, então ela teve que colocar um gesso nele. Podemos perceber aqui, né, que nós temos essa ação e essa reação, né? A Ana quebrou o braço, então, né, por consequência, ela teve que colocar o gesso nele. Nós temos também o does. Observe este exemplo. I can make this recipe. Thus, I can cook like Ana Maria Braga. Que foi? O cara... Que é isso? Que espetáculo! Eu não consigo fazer essa receita. Portanto, logo, né, por consequência, eu não posso cozinhar como Ana Maria Braga, né? Não posso querer me comparar a ela. Com o mesmo sentido de does, nós temos o therefore. O therefore tem, então, este mesmo sentido de portanto, por conseguinte, logo. For example, their car was bigger and, therefore, more comfortable. O carro deles era maior e, portanto, mais confortável. O próximo conectivo é o since, ok? Ele é bem conhecido pelo sentido, pela tradução de desde. For example, I've lived here since I was a kid. Eu moro aqui desde que eu era criança. Com esse sentido desde. Mas nós temos também o sentido já que nos dá essa ideia, então, aí de causa e consequência. For example, since I live in Florianópolis, I can go to the beach every day. Desde que eu moro em Florianópolis, mas isso aqui pode ser já que eu moro em Florianópolis, né? Eu posso ir para a praia todos os dias. Temos também o conectivo as. For example, as I don't know how to cook, I can make the cake for you. Como eu não sei cozinhar, eu não posso fazer o bolo para você. Então, aqui neste caso, ele tem o sentido, né, de como. Como eu não sei, eu não posso, né? Por consequência, eu não posso fazer isso para você. Nós temos também as linking words de contraste. São utilizadas para estabelecer oposição entre as frases. Vamos começar pelo but, o famoso but, que é o nosso must. For example, I like the smell of barbecue, but I don't like the taste of it. Eu gosto do cheiro do churrasco, mas eu não gosto do gosto dele, né? Então, nós temos uma sentença e o but está ali para dar aquela oposição, né? Mas nós temos também o however, que seria o equivalente a no entanto, entretanto. For example, this is one possible solution to the problem. However, there are others. Essa é uma solução possível, né? Para o problema. No entanto, há outras. O although tem o sentido de apesar de, embora. For example, although I don't have a lot of money, I want to buy a car. Embora, apesar de eu não ter muito dinheiro, eu quero comprar um carro. Nós temos também o despite e o in spite of, que tem o mesmo sentido que o although também, significa apesar de, embora. For example, despite the mess, I could find my book. Apesar da bagunça, eu consegui achar o meu livro. E podemos criar a mesma sentença, então, com in spite of the mess, I could find my book. Apesar da bagunça, eu consegui achar meu livro. Com um sentido mais formal, nós temos o nevertheless, que também tem o mesmo sentido de apesar disso, embora, mas ele é um pouco mais formal, mais equivalente ao nosso não obstante, esses nossos conectivos mais rebuscados que nós utilizamos mais na escrita. Geralmente nós começamos uma frase com nevertheless, nós, né, acabamos uma sentença e iniciamos outra utilizando ele. For example, I failed this time. Nevertheless, I will keep trying. Falhei desta vez.
entretanto, né? No entanto, continuarei tentando. Agora sobre as linking words de time, e tem a mesma função dos conectivos de sequência, contudo eles são mais usados para descrever uma ação, né? Ação em ordem. Mas, né, nós vamos falar sobre os de sequence também, né? Os de sequência, que são utilizados então para dar continuidade. Eu elaborei aqui um exemplo para nós vermos o first, o second, o then e o finally na mesma sentença, tá? First, we have no money. Second, we have many things here. Then, we are not going to buy these things. And finally, you should use and value the things you already have. Então, né, tem uma criança, vamos supor, tá pedindo mais e mais brinquedos, e aí a mãe ou o pai fala, primeiro, nós não temos dinheiro, nós estamos com dinheiro no momento. Segundo, você tem muitas coisas aqui, né, se referindo, tem muitos brinquedos aqui. Então, nós não vamos comprar essas coisas aqui. E por último, né, esse finally para ser finalmente, né, por último, você deveria usar e valorizar as coisas que você já tem. Apenas um exemplo, então, o first se refere o sentido de primeiro, o second de segundo, e o then de então, finally, finalmente, por último. Temos também o after e o later. A gente não pode confundir estes dois, ok? Porque o after é no sentido de depois. For example, I see you after class. Eu vejo você depois da aula. E o later significa mais tarde. For example, he'll be back later. Ele estará de volta mais tarde. Então, pessoal, é claro que nós não vamos conseguir ver todas as linking words, mas vocês já tendo conhecimento sobre essas que foram abordadas aqui no vídeo, já vai ajudar vocês bastante na compreensão dos textos, né, na compreensão de modo geral e dar um upgrade aí no English de vocês, ok? So guys, eu espero que eu tenha ajudado com este vídeo and see you in the next video.